Então vamos colocar isso aqui. Os nucleófilos não afetam a reação SN1. Não afeta, ok? Grupos abandonadores, pessoal. Aí é igualzinho ao SN2, igualzinho. Obviamente que eu quero bons grupos abandonadores, né? Eu tenho essa prerrogativa também, né? Então, a ideia é que não seja também muito básico, né? Para evitar essa competição. Ser um bom grupo abandonador, né? Ser estável, né? Da mesma forma que a gente conversou ali, tá? Então a gente tem aqui o cloro, bromo, são excelentes grupos abandonadores, né? São bases fracas, né? Vieram de ácidos fortes, portanto são bases fracas, né? E aí estamos falando dos nossos aletos, né? São os nossos exemplos clássicos aí, por isso que eles funcionam muito bem, ok? Com relação ao solvente, para a substituição nucleofílica unimolecular, a gente tem aqui, pessoal, os melhores são os próticos polares. Esses serão os melhores. Por que eles fazem isso? Porque eles são importantes, né? Eles vão aumentar demais a velocidade das reações, porque eles estabilizam, por solvatação também, eles estabilizam o cátion, que é gerado, que é o nosso carbocátion, né? E o ânion também, eles estabilizam de forma eficiente, né? Então eles fazem com que essa reação aconteça de forma mais rápida, porque eles dão estabilidade, eles fazem com que sim, aconteça a deixada do grupo abandonador de forma espontânea. Por quê? A hora que gera o carbocátion, ele é estabilizado pelo solvente. Então, é extremamente importante para a reação de substituição nucleofílica unimolecular, que a gente gera, portanto, os carbocátions, a utilização de solventes próticos polares. Bom, tem que ter polaridade e tem que ter, quando a gente fala em próticos, o hidrogênio ligado a elemento eletronegativo. Então, vamos colocar aqui, ó, hidrogênio ligado a elemento eletronegativo. Ok? Elemento eletronegativo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Olha só. Nós temos alguns solventes próticos polares. O mais clássico, água. Não tem um hidrogênio ligado a elemento negativo? Sim. Tem polaridade? Tem. É prótico? É. Por causa disso é prótico. Mas tem um porém. A maioria das substâncias orgânicas não são solúveis em água. Então ele seria um excelente solvente, né, para as reações de substituição unimolecular nucleofílica. Só que ele geralmente não vai conseguir solubilizar os compostos para que essas reações ocorram, né? Qual é a saída? Misturar a água com alguns outros solventes orgânicos, né? Vou dar outros exemplos aqui, o ácido fórmico, né? Tem hidrogênio ligado a elemento negativo, prótico, tem polaridade, metanol e etanol, os álcoois aqui, ó, hidrogênio ligado a elemento eletronegativo e aqui também, ok? Então, geralmente a água associado ao metanol ou ao etanol gera um solvente bem interessante para a gente trabalhar, porque tem a possibilidade de fazer, então, a solvatação de forma bem eficiente do carbocátion. Então, esses solventes, eles solvatam de forma mais eficiente
do que os apróticos, ok? Os apróticos também podem ser usados? Pode, tá? Também é possível, né, nesse caso, mas esses aqui são os melhores, tá? Então, dão mais eficiência. Existem outros exemplos, tá, gente? Mas são alguns aqui os mais conhecidos. Próticos polares, que eles favorecem demais a reação de substituição nucleofílica unimolecular. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso, né? Termino com o primeiro slide aí que eu mostrei para vocês, né? Sobre a reação de substituição nucleofílica bimolecular e unimolecular. A diferença delas, ou como ela vai acontecer, ou como vamos prever essas reações, são aqueles 4 fatores os mais importantes, né? A substituição bimolecular, a velocidade da reação é influenciada tanto pelo substrato quanto pelo nucleófilo. A unimolecular não me interessa o nucleófilo, ele não vai interferir. E ele vai formar carbocátion, vai formar um intermediário de reação, que a gente vai formar um estado de transição, mas aqui a gente gera efetivamente um intermediário de reação. Fatores em comum para os dois os dois têm interesse em ter bons grupos abandonadores, cloro e bromo. Isso serve para os dois. Fora isso, existem diferenças. O nucleófilo aqui não importa para nada. Aqui um bom nucleófilo sim é interessante, né? Que seja básico, carregado negativamente, né? Para favorecer o SN2. Substrato é algo que já vai definir meio de começo para que lado a reação vai tender. Se vai ser uma substituição nucleofílica, um SN2, né, ou um SN1. Se eu tiver pouco impedimento estérico, provavelmente um SN2. E aí tem que avaliar um pouquinho os outros fatores. Se eu tiver muito impedimento estérico, né, o aleto está no carbono terciário, provavelmente vai ser SN1. O solvente, ele ajuda? Sim. Vimos 2 tipos. Existem outros solventes, né, gente? Mas os importantes para esse tipo de reação são para a substituição nucleofílica bimolecular, são os apróticos polares. Não posso ter hidrogênio, hein, ligado a elemento eletronegativo. Por quê? Porque se eu tiver isso, ele vai lá e meio que, digamos assim, mata o meu nucleófilo, ou ele solvata tão fortemente o nucleófilo que ele deixa a reação mais lenta. Então, eu não posso ter esse próton, né? Esse próton ligado ao elemento eletronegativo. Quando eu falo próton, lembre do hidrogênio, né? Já aqui não. Aqui é interessante ter esse próton ligado ao elemento eletronegativo. Por quê? Porque eu vou estabilizar o carbocátion, tá? Então, nesse nosso último resuminho aqui, eu só vou colocar aqui, gente, ó, carbocátion. Para vocês não esquecerem, no SN1, ok? E depende apenas da formação do substrato para formar o carbocátion, ok? Era isso para hoje, pessoal.